Fala, meus abençoados, eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, e hoje é dia de causos do tarô. Vocês votaram lá no Instagram e hoje eu vou contar a história da Gisele. Me acompanha nas redes sociais, @JúniorQuintela, sim, tem 2 As no final. Aí assim você não vai perder nenhuma live, nenhuma votação, nenhuma caixinha de pergunta e tudo mais. Quem me acompanha já sabe, né? A gente vai da comédia até a lição de moral. Vamos começar? Vai, cuida. Confusão. Quem me escreve hoje é a Gisele e ela tem 32 anos. Vamos ler aqui a história dela. Quando tinha 17 anos, no final do ensino médio, ela tinha um namorado. Vamos chamar ele de Alan, que na época tinha 24 anos. Me diz aqui a Gisele. Nunca fui comprometida com ele. Nunca fui fiel porque me achava muito nova. E ao mesmo tempo que queria namorar, queria também conhecer outras pessoas. E aparentemente o Alan nunca descobriu nada. No ano seguinte, quer dizer, aí ela já tinha mais ou menos 18 anos, ela se formou no colégio e ingressou na faculdade. E lá ela conheceu o Jorge. E ela me diz aqui. Desde que trocamos os primeiros olhares, eu já senti que havia algo diferente. Eles começaram a se aproximar e se tornaram muito amigos. Ela diz aqui que contava tudo pra ele, que eram confidentes e de vez em quando até rolava algum flerte. Mas de uma forma sutil. Aquele famoso lenga-lenga, né? Mas, depois de 2 anos nessa tensão, o Jorge finalmente tomou coragem e arriscou dar o primeiro beijo nela. E aí parece que o beijo foi bom, porque depois disso eles acabaram estabelecendo um relacionamento. O interessante é que a pessoa ciumenta da história era o Jorge, não o Alan e também não a Gisele. Também se a Gisele fosse ciumenta, né? Tá complicado. O Jorge era o ciumento da história. Jorge que estava assumindo o papel de Ricardão. Valeu, Praça Nossa. Mas assim, apesar dele ser ciumento, ele não pedia que a Gisele terminasse com o Alan. Mas ele ficava chateado quando ela dava preferência ao namorado oficial, né? Certo dia, as nuvens estavam acinzentadas, as ruas vazias. Ia se formando um clima tenso entre os brothers. Gisele, com os olhos cerrados, olhando para o horizonte, sentia que algo de errado não estava certo. Parecia até mesmo um aviso. Eis que Jorge manda um SMS, é o novo SMS, para Gisele. E quem ficou cheio de olhos em cima? Claro, o Alan. Alan, que é o namorado oficial da Gisele. Ele viu tudo e foi a maior confusão. Maior confusão. Era menino chorando, cachorro latindo, pinto piano, chicote estalando, um anão se afogando em poça d'água, piano levando coice de jumento manso. Rapaz, o Alan ficou possesso, ao ponto de ameaçar a Gisele. Enfim, ficou indignado, tomou os presentes tudo de volta, tudo que ele tinha dado pra ela, ele foi lá e pegou de volta. Mas assim, apesar da confusão toda, eles não terminaram. Não acredito. Depois de um tempo, a Gisele resolveu romper com o Jorge, o amante. Esse momento da vida dela foi tão tenso que ela acabou perdendo o semestre do curso dela. E no final das contas, acabou trocando de faculdade. Tudo isso para evitar confusão dentro do relacionamento dela. Não sei se vocês lembram, mas o Jorge era o colega dela da faculdade. Quer dizer, foi lá que eles se conheceram. Passou-se 1 ano e Gisele ainda estava namorando com Alan. Mas o clima entre eles nunca melhorou. Alan aparentemente tinha mudado bastante. Passou até a humilhar a Gisele de todo jeito. Mas terminar com ela, isso ele não queria. Só sei que na hora a Gisele resolveu ligar pro Jorge. E acabou que eles marcaram um encontro e tudo mais. Nossos encontros sempre foram muito intensos, disse a Gisele. Jorge no dia seguinte perguntou o que ela queria com ele. Porque se fosse para brincar, ela podia esquecer. Jorge. Porque Jorge não é qualquer um, entendeu? Apesar de Jorge ter sido um amante. Aliás, nessa condição ele ainda estava como amante, né? Mas Jorge era um cara engajado. Jorge não queria mais brincadeira. Jorge queria finalmente algo sério. Queria ser o oficial. Essa é a verdade. Eis que a Gisele terminou com o oficial, com o Alan, e passou a namorar com o Jorge. Quer dizer, o Jorge finalmente conseguia a sua tão sonhada promoção. Palmas pro Jorge. Um parêntese aqui, né? O Alan, que foi o cara que foi traído, mas não terminou, que humilhava a namorada, mas não largava dela,
foi o cara que, no momento do término, foi o cara que chorou um bocado e se fez de coitado. Azar dele, porque a Gisele não se importou muito com isso e terminou mesmo assim e é isso. Então agora, Gisele estava finalmente namorando com o Jorge. Pensa que tudo se resolveu? Pensa que agora é só flores? Pensou errado. Errou! Outro alvoroço começou, porque não sei se vocês lembram, o Jorge era o ciumento da história. E sinceramente com razão, porque, enfim, ele conhecia o histórico da Gisele. Ele tinha muitos ciúmes de mim, mas eu também não ajudava. Acabava sempre dando trela pra alguém. Disse a Gisele novamente. No meio da história, Gisele acabou tendo alguns encontros com Alain, o rapaz que tomou a gaia. E assim, ela acabou se encontrando com Alain e o Jorge acabou descobrindo. E até perdoou. Mas o clima do relacionamento sempre foi permeado de ciúmes, possessividade e insegurança. Um tempo se passou e Gisele casou com Jorge, mas o relacionamento não melhorou. Então eles resolveram ter um filho para ver se a confiança aumentava, mas também não adiantou. Jorge não permitia que ela conversasse com homens e nem que tivesse amizade com mulheres solteiras. Fiscalizava o celular, e-mail e tudo que ele podia fiscalizar. Era praticamente o Big Brother. O tempo foi passando e Jorge foi trabalhar em outro estado. E nesse período a Gisele acabou descobrindo que o Jorge tinha traído ela. Diga aí. Mas no final das contas ela acabou perdoando a traição dele. Depois de um tempo ela acabou descobrindo mais traições. Ficou muito triste, ficou bolada, ficou baqueada, mas acabou perdoando ele novamente. Mas assim, esse é um clássico também, né? A gente sabe que pessoas que geralmente são muito ciumentas, com certa frequência acabam tendo culpa no cartório. Diz aqui a Gisele que em 2018 eles conseguiram se acertar e até hoje não houve mais traição. Pelo menos não que ela saiba. A questão é que agora o problema é outro. Ela diz que o Jorge tem um gênio muito difícil, que ele não gosta de conversar e quando ele é contrariado, chega a passar meses sem falar com ela, sem nem olhar na cara dela. Independente de quem errou e do motivo da briga, o comportamento do Jorge é sempre o mesmo: silêncio e desprezo. No momento atual, eles estão sem se falar há um mês por uma besteira, segundo ela. Obviamente, ela fica muito mal com isso tudo, fica remoendo, se sentindo culpada e tudo mais. É complicado, né? Porque diante dessa tensão emocional constante, ela acaba fazendo coisas que não gostaria só para agradar ele. Deixa de falar algumas coisas para não correr o risco de incomodá-lo, por exemplo. Enfim, fica toda hora se policiando para não causar nenhum tipo de conflito. Eu acho que a gente se gosta, mas essa carga de 12 anos pesa demais no relacionamento. Diz novamente a Gisele. E aí ela quer saber se vale a pena investir, né? Se vale a pena insistir nessa relação. Bom, esse é o momento que a gente começa o jogo efetivamente, tá? Então vocês entenderam aí como é que é esse contexto. E agora a gente vai fazer o Templo de Afrodite. Para quem não sabe, o Templo de Afrodite é um jogo sobre relacionamentos amorosos. E aqui a gente vai fazer a minha versão dessa tiragem de tarô, tá? E aqui a gente vai analisar tanto o lado da Gisele como o lado do Jorge. Vamos nós. Agora a gente vai dar aquela embaralhadinha. Vamos agora para aquele momento que eu gosto muito, que é o leque de milhões. Como eles se enxergam, como eles se sentem, como eles se mostram, o que os impede de viver essa relação plenamente. Passado, presente, futuro, conselho para ela. Como é que a Gisele enxerga o Jorge? A carta que vem aqui é o 6 de ouros. Essa é uma carta que fala de trocas. Então, assim, existe algo que ele entrega, existe algo que ela entrega e que eles recebem. Esse tipo de troca de interação sempre vai existir, tá? Quando eu pergunto pro tarô como é que a Gisele enxerga o Jorge e vem essa carta, é como se ele fosse uma pessoa que não tivesse muito estagnado. Talvez ela enxergue nele uma pessoa muito generosa, mas talvez essa generosidade não sirva muito para ela, né? É uma pessoa, me parece também que é como se ele fosse uma pessoa minimamente segura. Assim, ele conseguiu construir alguma coisa que proporciona para ele algum tipo de segurança e de conforto. E aí, por isso, de alguma forma, ele pode interagir de um jeito mais confortável que ela, pelo menos, né? Isso aqui, lembrando que isso não é necessariamente como ele é, mas sim como ela enxerga ele, né? Qual a opinião dela, o que é que ela vê quando ela olha para ele. Como é que ela se sente com relação a ele? Aqui vem o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus é uma carta que vai falar muito sobre essa vontade de expandir. E isso aqui, por um lado, pode significar ela querendo que finalmente essa relação se expanda, que ela dê certo, que ela
saia de uma possível estagnação, mas isso aqui também pode significar, em algum nível, uma vontade de fugir. Né? Uma pessoa, como se ela quisesse expandir para além dele. Quer dizer, eu quero que a minha vida se desenrole, eu quero viajar, sabe? Assim, me parece aqui que é como se ele tivesse mais disponível para interagir em outras situações que não o casamento deles, né? E aí ela não quer essa estagnação, essa coisa parada. Como eu disse, inclusive, quando ela me mandou essa história, ela disse que eles estavam sem se falar, né? Então, assim, ela querendo sair dessa estagnação e vendo ele em algum nível interagindo, sendo generoso em outros contextos. E como ela se mostra? Aqui é como se o jogo estivesse dizendo que ela tenta se mostrar como alguém que tenta escapar, talvez ela tenta mostrar que é uma pessoa que não liga muito para algumas coisas, né? É como se ela de alguma forma tentasse se mostrar minimamente superior. Não no sentido necessariamente arrogante, mas no sentido de estar tentando levar a coisa da melhor forma possível, né? Tentando botar algumas coisas debaixo do tapete. A carta que fala isso é o 7 de paus, que eu brinco que é como se fosse a carta do fujão, né? É a carta do cara que está sempre querendo fugir. Então, assim, é como se ela talvez estivesse tentando escapar de algumas questões da realidade dela para tentar lidar, viver de uma forma um pouco mais tranquila, porque senão ia ser muito dor de cabeça. O que impede ela de viver essa relação plenamente? A justiça. É complicado, porque por um lado me parece que de fato existe uma questão de justiça. Essa aqui pode ser em algum nível ela se sentindo culpada, talvez sentindo que existe alguma espécie de karma que ela está sofrendo, né? Aqui é uma carta que fala também de uma certa rigidez quando ela está num aspecto negativo. E ela vem aqui dizendo que essa energia da justiça, do equilíbrio, que às vezes pode ser muito rígido, né? Porque a carta da justiça também tem uma espada, não é só uma balança. Ela pode acabar trazendo rigidez, pode acabar trazendo um senso de justiça deturpado, né? Então, uma pessoa que não tem tanta clareza assim para entender o que é justo ou o que não é. Então, isso aqui pode acabar significando, por exemplo, que se ela traiu em algum momento, talvez ela precise passar por essa situação. Então, que ela precisa resolver, sabe? Alguma coisa nesse sentido, como se houvesse um desmerecimento, algo por aí. Aqui, o senso de justiça está deturpado, né? Ela não está conseguindo entender de uma forma equilibrada, ter um bom juízo para entender essas coisas. Então, isso pode tanto fazer com que eles não consigam interagir bem, porque no final das contas a pergunta é essa, né? O que é que impede ela de ter uma boa relação com ele? Né? Então, esse senso de justiça estando distorcido, essa relação com ele também fica meio complicada. Como ele enxerga ela? Aí aqui é muito complicado, porque assim, vou falar até de uma forma poética, tá? Como diziam os ciganos, é como se ela representasse um mundo para ele. Como se ela, de alguma forma, fosse tudo que ele quer, tudo que ele almeja, tudo que representa sucesso para ele, está impresso nela em algum nível. Sem olhar para as outras cartas ainda, e olhando para isso, vendo que, por um lado, ele enxerga nela o mundo inteiro, e ao mesmo tempo ele tem um gênio muito difícil. Então, assim, me parece que existe da parte dele um medo de perder. Isso aqui, eu já tenho isso como sensação olhando essa primeira carta, mas vamos continuar. Como ele se sente? Aí vem aqui a carta da morte. Ele pode sentir que as coisas estão mudando. Então, assim, se meu casamento está acabando e eu finalmente tiver uma DR, pode ser que ali alguém bata um martelo, né, e decida por um divórcio. Mas se eu evito uma conversa, eu posso adiar esse processo. Então, assim, o que é que ele sente com a carta da morte? Me parece que ele sente que as coisas estão se transformando, talvez o próprio relacionamento esteja se transformando, ou até mesmo, da forma mais literal, morrendo. Como ele se mostra? Aí, cara, é engraçado. Essa carta aqui, em conjunto com as outras, me demonstra que ele, o Jorge, é um cara que tem muito sentimento, mas que também tem muito medo de sentir. Porque, então, como ele se mostra? Aqui vem o 8 de copas. Então, o 8 de copas é uma carta que fala da fluidez e do desapego. Então, pode ser que ele tente se mostrar como uma pessoa bem resolvida, uma pessoa desapegada, em algum nível, sabe? Como quem diz assim, não vou falar contigo não, vou aqui fazer minhas coisas, tô aqui feliz, resolvendo meus BO, saindo com meus amigos talvez, conversando com a galera talvez, não sei. O que é que ele demonstra? É o 8 de copas, é a liberdade, é a fluidez, é o desapego. Mas se ele de fato tá sentindo isso, não sei.
Na verdade, considerando também a carta da morte como sendo o sentimento dele, isso aqui também poderia significar que ele sente que o relacionamento já morreu. Também poderia significar isso. Ou que ele já se transformou e aí ele tenta demonstrar esse desapego. Também pode ser isso. Quem vai me dizer em que intensidade isso se apresenta, se é ele com medo que a coisa se transforme ou ele já tendo aceitado que a coisa se transformou, quem vai me dizer isso é a Gisele, depois que acabar essa leitura aqui. O que impede eles de viver uma boa relação? Vem o Ás de Espadas, quer dizer, a comunicação. Por um lado, isso pode simbolizar uma comunicação, uma conversa, literalmente falando, tipo assim, o que é que impede eles de viver uma boa relação entre eles? Uma conversa. Pode ser, de uma forma escancarada desse tanto. Mas pode também ser a iniciativa de cortar, veja aqui a espada. Isso aqui também poderia simbolizar o corte de alguma coisa prejudicial. Tipo, do orgulho, por exemplo, certo? Mas de um jeito ou de outro, é necessário a comunicação para que esse relacionamento se reequilibre, né? Seja se reequilibrando com o divórcio ou com a continuação desse casamento. Complicado, complicado. No passado, o jogo mostra aqui os enamorados. É uma carta que fala de indecisão. É como se você estivesse de frente para uma encruzilhada e você está tendo que decidir qual caminho você vai seguir. Então é como se em algum nível a Gisele ou eles dois estivessem meio confusos, sem saber exatamente qual direcionamento dar para o relacionamento. O que o jogo fala sobre o presente me parece ser um pouco delicado. Aqui vem o Valete de Espadas. O Valete de Espadas fala de uma comunicação que ainda é imatura. É como se eles não tivessem ainda dominado ou acessado uma boa comunicação entre eles. Isso aqui, num aspecto muito negativo, simboliza alguém que de vez em quando fala alguma coisa que machuca o outro. No aspecto positivo, poderia ser alguém tentando aprender a falar de uma forma mais bacana. No futuro, bom, o jogo ele não é muito romântico, não. A carta da lua vem falar de coisas que eu não consigo enxergar. Então, no limite, isso aqui poderia ser mentiras, segredos, mistérios. Mas o que eu posso te dizer é que, no mínimo, existe uma grande tendência de ficar tipo um grande elefante branco na sala. Alguma coisa que precisa ser esclarecida, mas que não vai ser. Pelo menos não tão cedo, né? O jogo indica aqui um cenário de muito... É como se fosse uma névoa, um cenário nebuloso, um cenário misterioso. E quando a gente está falando de relacionamentos amorosos, isso aqui não me parece um bom cenário. Conselho para Gisele. Agora é que o bicho pega. A carta da torre. A carta da torre é uma carta que amedronta muita gente, porque é uma carta que fala de caos, destruição, ruptura. Geralmente, aquilo que se apresenta, aquilo que se manifesta na carta da torre vai trazer um impacto muito forte para a vida de alguém. E o que é que ela traz? Ela traz a verdade. É quando alguém recebe uma verdade, é quando alguém se dá conta de alguma coisa e aquele momento impacta ela, né? Tipo aquele som de vidros quebrando. É um momento realmente de cair o queixo, é um momento que a ficha cai. Esse tipo de coisa. Só que quando ela vem como um conselho, é como se a própria Gisele fosse a pessoa que deveria ir lá e destruir essa torre. Geralmente, né, as cartas da torre, ela tem um raio aqui que destrói, que simboliza o poder divino. Só que aqui no caso, é como se o jogo estivesse dizendo para que ela tomasse essa iniciativa. Então, assim, ela precisa ou trazer uma verdade à tona e chegar a escancarar as coisas, botar tudo na mesa, né, e vamos efetivamente olhar para isso, ou então isso aqui poderia significar um término. Porque assim, o antes e depois da torre são absolutamente diferentes. Depois da torre você vai ter necessariamente que lidar com a verdade. E se o casamento, por exemplo, estiver falido, você vai ter que lidar com essa verdade. Se esse relacionamento tiver ainda como se reestruturar, vocês vão ter que reestruturar ele do zero. Você vai destruir esse casamento, entre aspas, né? Você vai destruir, botar tudo para voar as bandas, como diz o outro, e aí você vai reconstruir tijolo por tijolo. De um jeito ou de outro, existe aqui um impacto muito forte para vocês, tá? E a sugestão do jogo é que você, de fato, proporcione esse impacto para que vocês possam lidar com essa situação toda de uma forma mais honesta. Então, assim, definitivamente não é um bom cenário você ficar de braços cruzados. A ideia é que você seja a bomba, vamos dizer assim. Uma leitura complicada, não é muito agradável, mas é isso, né? A gente tem que lidar com a coisa do jeito que ela é, senão a gente vai ficar se iludindo, a gente vai acabar preso dentro dessa torre e não é isso que a gente quer.
Bom, gente, essa foi a leitura. Espero que tenham gostado. Espero principalmente que tenha sido útil para vocês. Eu sou Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Me siga nas redes sociais, @JúniorQuintelaA. Sim, tem 2 As no final. E aí você me seguindo, você não perde as lives, as caixinhas de perguntas e tudo mais. Como eu falei no início, o conteúdo vai da comédia à lição de moral e às vezes até coisas impactantes e desestruturantes como foi esse jogo, né? Nem sempre a gente tem um final feliz, mas faz parte. Às vezes é melhor a gente passar por um grande impacto que nos coloca num lugar de liberdade fora dessa torre do que ficar adiando e empurrando com a barriga alguma coisa que está sendo mais prejudicial do que benéfico pra gente. Então é isso. Beijos e até a próxima.